Nós que estamos estudando Efésios, abra sua Bíblia, Efésios capítulo 2, do verso 11 ao 22, vamos ler a palavra do Senhor nesta noite, que ela vai trazer direção, esperança, força, compreensão sobre aquilo que precisamos viver nesses dias. Efésios capítulo 2, do verso 11 ao verso 22, estamos em nosso terceiro sermão, terceira pregação em Efésios, no livro de Efésios. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo, por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressas em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês também têm acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Pai, nós te agradecemos por tua palavra, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor usou, ó Deus, aqueles homens no passado, aqueles 40 homens, que, ó Deus, conseguiram compreender e registrar esse texto, ó Deus. Nós te louvamos, ó Deus, por aqueles que preservaram esse texto, por aqueles, ó Deus, que possibilitaram esse livro, esse texto chegar até nós nesse tempo, Senhor. Sabemos, ó Deus, que esta é uma obra misteriosa, que esta é uma obra sem igual, que é a obra do Teu Espírito agindo por meio da igreja. E agora, ó Deus, quando nós abrimos Tua palavra, nos dá reverência, Senhor. Nos dá temor, nos dá tremor, nos dá responsabilidade, nos dá compromisso, Senhor. Nos dá, ó Deus, desejo de fazer um autoexame, de fazer uma autoanálise. E que a partir de Tua palavra, Senhor, de Teu texto sagrado, possamos então compreender a Tua vontade, o Teu querer, para que possamos viver os nossos dias. Por isso que eu rogo ao Senhor, ó Deus, ajuda-me nesta noite, ajuda a cada um de nós aqui nesta noite, a anunciar e a compreender Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Diante da palavra de Deus lida nesta noite, nós ficamos diante de um grande dilema, o dilema da religião e o dilema do Evangelho. Nós vemos aqui, desde o início do livro de Efésios, que nós vemos então Deus descortinando o propósito dele para a humanidade toda.
Em Efésios capítulo 1, no verso 3, diz que bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Nós estamos aí vendo o apóstolo Paulo descredenciando toda a ideia e toda a filosofia que tenta dizer para você que pelas suas forças e pela sua capacidade você é capaz de atingir e receber alguma bênção de Deus. A bênção é dada a nós por meio de Cristo Jesus. Nós vimos então que todo esse é um projeto que vem do plano de Deus desde a eternidade, porque Cristo veio na plenitude dos tempos, inaugurando para nós e trazendo para nós o esclarecimento que a vida humana só pode existir por causa dele, por causa de Cristo Jesus. O grande projeto é Jesus Cristo. O grande desafio é que a humanidade compreenda quem é Jesus e o que ele faz. Se existe vida, e se a vida existe sobre a face da terra, é por causa da vontade, do amor, da graça, da misericórdia e da paz que encontramos em Cristo Jesus. Por isso então nós vemos a grande desafio da palavra de Deus, desde o Gênesis nos mostrar Cristo Jesus. Nós vemos então que no Novo Testamento se aplicam 4 evangelhos, 4 livros extensos que nos mostram com clareza a vida de Jesus. Mas a carta de Paulo então nos esclarece que Jesus Cristo, além de ele vir desde a plenitude do tempo, que significa antes de que tudo viesse a existir, de que ele estava ali e de que por meio dele então veio a existência de toda a humanidade, de toda a vida. Nós vimos semana passada que em Cristo Jesus, se nós não estamos em Cristo Jesus, nós estamos mortos. Porque nós estamos mortos para com os nossos pecados, porque o pecado, o salário do pecado é a morte. Observe o texto do capítulo 2, verso 1, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Então nós vimos se nós vimos no primeiro capítulo Jesus Cristo sendo a figura do projeto da humanidade, do projeto da existência da vida, se nós vimos então que Jesus Cristo garante a existência da vida, nós vimos semana passada que a capacidade do homem é nula. A capacidade do homem é nula para conseguir compreender e obter uma vida que se chama vida eterna, uma vida espiritual. Observe também a leitura aqui do verso. Meu óculos não está muito bom essa noite não, irmãos. Verso 8 do capítulo 2. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Você consegue compreender isso? Que Jesus é a síntese da vida? Além de ser a síntese da vida, Jesus é a base da vida. E além dele ser a síntese e a base da vida, nesse texto então nós vemos já uma outra realidade que Paulo acrescenta sobre quem é Jesus. Ele é o nosso reconciliador. Fala comigo, reconciliador. Você tem ideia da dimensão do que significa a sua inimizade para com Deus por causa dos seus pecados? Você tem essa compreensão de que você era inimigo de Deus? Não, pastor, mas eu não matei, eu não roubei. Mas você mentiu. Você cobiçou. Você faltou com palavras. Goiano falta muito com palavra, nós temos uma cultura terrível. A gente fala assim para a pessoa, assim, a pessoa pergunta, vai lá em casa. Não, eu vou. Pode deixar que eu vou. Vai ter uma festinha lá em casa? Não, você vai? Não, pode contar comigo que eu vou. A pessoa vai? Me diz, você conhece pessoas que fazem isso? Eu sou uma delas, você também. Somos pecadores. Agora você tem ideia do que significa essa inimizade para com Deus? Você lembra quando você era criança e você tinha um melhor amigo? E quando você brigava com seu melhor amigo, você falava assim, nunca mais quero ser amigo dele. Mas você sentia saudade daquele seu amigo, não era assim? E de repente, passavam uns 2, 3 dias, estavam lá, você brincando com seu amigo, brincando com a sua amiga, porque aquela inimizade te fazia mal. E eu quero que você compreenda isso. Toda a nossa inimizade
para com Deus é esse caos que vivemos nesse mundo. E Cristo veio para nos reconciliar com Deus. Você pode falar assim, graças a Deus? Mas você pode falar com fé, graças a Deus? É isso que ele está dizendo aqui nesse texto para nós. Verso 14, Ele é a nossa paz. Jesus Cristo é a nossa paz, o qual de ambos fez um, destruiu a barreira, o muro da inimizade. O muro da inimizade que existia entre nós e Deus. Verso 16, e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, por meio da cruz, pela qual Ele destruiu a inimizade que tínhamos para com Deus. Você consegue entender que esta cruz não é um mero ornamento, não. Essa cruz, quando você olha para ela, você precisa entender que essa cruz revela que você era inimigo de Deus. Essa cruz revela que se não fosse Cristo Jesus vir em condição humana, existir na condição humana e viver na condição humana, experimentar as dores da condição humana, se não fosse Ele, seríamos incapazes, impotentes de nos aproximar com Deus. O que nós vemos no Antigo Testamento? Deus tem um relacionamento com Adão e Eva lá no Jardim do Éden, não é isso? O que acontece nesse relacionamento de Adão e Eva no Jardim do Éden? Eles duvidam de Deus, eles desobedecem a Deus, e eles começam a ter inimizade com Deus, e ao desobedecer, eles têm inimizade com Deus, e o que acontece? Eles começam a ter inimizade um com o outro, e eles tendo inimizade um com o outro, acontece uma tragédia familiar, um filho assassina o outro, o seu irmão, e a gente vê então, que a tentativa do ser humano, não é sempre buscar fazer o bem, a tentativa do ser humano é se destruir, o ser humano é autodestrutível, a cultura do ser humano é autodestrutível. Se você parar para analisar e perceber essa ideia de cultura de subsistência, de interdependência, de autonomia humana, isso só é possível dentro de uma sociedade que foi trabalhada nos conceitos judaico-cristãos. Tira a sociedade que não tem o conceito judaico-cristão e comece a perceber se vai ter esse tipo de realidade. São pessoas bárbaras, são pessoas guerreiras, chegam ao ponto de praticar até mesmo canibalismo, praticam o mal contra o outro, praticam o mal com os menores. Você já viu criança? Já viu tanto que criança é má? Ah, agora estou comprando uma briga. Criança é má. Você já viu? Coloca numa sala de aula 20 meninos, tira o professor de lá e vê o que vai acontecer. Dê 5 minutos e vê o que vai acontecer. Eu e você fomos crianças, jogávamos papel uns nos outros. Olha o cúmulo da coisa má. Colocava taxinha quando o menino ia sentar, levava isqueiro para queimar o menino da frente. Somos maus, somos inimigos do bem, somos inimigos de Deus. Um homem abandonado a si próprio, abandonado a sua própria cultura, ele não será capaz de produzir amor, ele não será capaz de produzir paz, ele não poderá ter a capacidade de produzir harmonia. E sabe o que acontece hoje em dia? A gente tem muito crente existencialista, a gente tem muito crente que acha que ele não é tão mal assim, a gente tem muito crente que é extremamente humanista,
que acredita demais na sua humanidade, acredita que ele pode alguma coisa, que ele é capaz de alguma coisa. Nessa noite eu quero te mostrar na segunda palavra de Deus, que nós éramos inimigos de Deus, e sem Jesus Cristo, continuamos e continuaremos sendo inimigos de Deus. Por isso que nós precisamos nos humilhar diante da onipotente mão de Deus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Diante de Deus não pode haver presunção, não pode haver orgulho, não pode haver uma ideia de que eu sou melhor do que você, ou melhor do que o outro. Todas as vezes que o nosso coração coloca essa ideia, é uma ideia que é uma ideia de inimizade com Deus. Só há um bom, um único bom. Quem é essa pessoa que é a única boa? Quem é, irmão? Quem é, irmã? Fala com fé. Fala, proclama para todo mundo ouvir. Jesus Cristo, só Ele que é bom. Mas observa, depois do Éden, nós vamos ter o episódio de Noé, não é? Como é que acontece lá em Noé? O mundo está bem? Não, o mundo está se destruindo. Sodomia, perversão. Depois de Noé, nós vamos ter a história de Abraão. Você lembra da história de Abraão? Sai da tua parentela, porque na parentela de Abraão, aquele grupo matavam os filhos, comiam as vísceras dos filhos. Isso era Ur de Caldeus, terra amaldiçoada, gente carnívora. Olha o que a humanidade produz. Pastor, o senhor está sendo radical. Não, não estou sendo radical, não. O século passado foi o século mais sangrento de toda a história da humanidade. Foi o século onde mais se matou pessoas, e as pessoas foram mortas por causa da guerra, por causa da ganância, por causa do orgulho. Foram produzidas 2 grandes guerras. Foram produzidas as coisas piores do mundo, o nazismo. Foram produzidas guerrilhas em diversos espaços e diversos lugares, grupos terroristas que matavam e assassinavam crianças. Você ainda tem fé na humanidade? Você ainda acha que o homem pode se autodesenvolver? Sem Jesus não pode haver isso. Só em Jesus que existe uma solução verdadeira. Só em Jesus. O que Ele fez, o que Ele faz é incomum, é inigualável, e ninguém mais é capaz de fazer do que Jesus é capaz de fazer. Mas volte comigo ainda no Antigo Testamento. Abraão andou com Deus, sim ou não? Sim ou não, igreja? Andou com Deus. Isaac andou com Deus, sim ou não? Jacó andou com Deus? E Jacó era um larápio, um mentiroso. Jacó teve 12 filhos. Um dos filhos de Jacó era decente. José governou no Egito. Depois de 400 anos, aquele povo ficou ali, e eles viraram o quê? Viraram escravos. Deus levanta Moisés. E Moisés então é resgatado, e Moisés então é transformado e colocado como libertador. E então o que Moisés faz? Moisés, ele vai ao Monte Sinai e desce com as tábuas da lei. Deus havia acabado de abrir o Mar Vermelho, não é verdade, queridos irmãos? No meio do deserto, Deus tinha dado para eles o maná, o pão caía do céu. No meio do deserto, as sandálias deles, as roupas deles, não se deterioraram. Você já pensou, usar a mesma roupa há 40 anos? Ela não se deteriorou. Tecido bom, né, irmãos? Igual o tecido das nossas roupas brasileiras, não é isso? Durante o dia, Deus colocava uma nuvem para que eles não se queimassem. Não tiveram câncer de pele. Durante a noite eles colocavam labaredas de fogo, eles não sentiam frio,
não morreram de hipotermia. Moisés sobe, ele fica 30 dias lá no Monte Sinai. Quando ele desce, o que ele encontra? O povo continuava adorando a Deus? O povo continuava firme com o Senhor? Não, a humanidade é ruim, a humanidade é má, a humanidade se destrói. O povo fez um bezerro de ouro e começou a adorar e a dançar naquele bezerro de ouro. Você entende isso, querido irmão, querida irmã? Aí Deus toma uma decisão com Moisés. Deus decide morar no meio do povo. Falou: Moisés, não dá mais para você subir no monte e a gente ter o nosso encontro. Esse povo é rebelde, a gente tem que ficar aqui no meio. Constrói então um tabernáculo. Deus resolve morar no meio do povo. E aí, morando no meio do povo, a glória de Deus descia sobre eles. E Moisés saía de lá, ele saía brilhando. E quando ele saía brilhando, o povo, o que o povo virou? Falou assim: Moisés, cobre o seu rosto, porque a gente não dá conta de ver a glória de Deus. Você causa para nós incômodo, Moisés, não dá para a gente olhar no teu rosto, então cobre o teu rosto, por favor. Mas ali no tabernáculo Deus estava. E quando acontecia de Deus descer, quando Moisés estava ali consultando e buscando a direção de Deus, o povo então silenciava e começava a adorar a Deus. Então houve um período então na história de Israel em que Deus habitou entre eles, no meio do povo de Deus. Aí Deus então, Moisés morre, Josué continua com a tradição, mas Moisés deixou para eles as leis, e as leis eram para que eles pudessem cumprir e viver então na presença de Deus, e Deus garante para eles uma promessa: Moisés, se o meu povo for fiel, eu vou abençoar eles, eu vou abençoar e vou multiplicar a minha bênção sobre eles. Dá para você entender? Ele iria abençoar e iria multiplicar a bênção que ele iria dar. O povo ficou firme com Deus? Não, o povo se corrompeu. O ser humano é mau, o ser humano falha. O ser humano, quando ele tenta viver por si mesmo, ele não busca o Senhor, infelizmente. Infelizmente, queridos irmãos, a humanidade, na teologia isso se chama depravação total da humanidade. Será que você entende isso? Você entende que eu e você não podemos viver longe de Deus e distantes de Deus, que eu e você não podemos ficar longe de Deus, porque a grande tendência é que a nossa fé vai esfriar, e quando a nossa fé esfriar, pensa bem, seja sincero comigo, você não precisa se manifestar não, seja sincero comigo, você sai da igreja, você deixa de estar na igreja, deixa de buscar o Senhor, aí você continua ainda lendo a Bíblia, continua ainda orando e tal, aí você me diz, daqui a um ano você vai continuar lendo a Bíblia e orando? Daqui a um ano você vai continuar evangelizando as pessoas? Daqui a um ano você vai continuar ajudando as pessoas, o próximo? Daqui a um ano você vai continuar sendo um melhor marido, um melhor pai? Daqui a um ano como você vai estar? E daqui a 10 anos? Nós precisamos de Deus, diz isso comigo com fé. Nós precisamos de Deus. Diz isso mais uma vez. Nós precisamos de Deus. Entenda isso. Querido irmão e querida irmã, entenda isso, nós precisamos de Deus. Pensa bem, se Deus nos desse esse privilégio, né, Paulão? Chegar aqui à noite e a glória do Senhor, a Shekinah de Deus invadir esse templo. Já pensou, queridos irmãos, que coisa maravilhosa? O povo de Israel viu isso. Ao invés deles saírem às nações e chamarem as nações para virem adorar a Deus, o que eles foram às nações, eles começaram a ver, nossa, eles se divertem e nós não. Parece muita coisa com muitos jovens hoje em dia. Entra na universidade e começa a achar, nossa, eles se divertem e eu não, porque eu sou crente. Daí o que o povo fala? Moisés morre, Josué ainda tem a receptividade da glória de Deus em alguns momentos, aí morre, aí Deus começa a levantar os juízes, aqueles homens então, que cheios do Espírito Santo de Deus, com bravura, começaram a falar para o povo, vamos voltar a Deus, e o povo não voltava a Deus, até que Deus levanta o último juiz, e o primeiro grande profeta, primeiro é Samuel, e o povo pede para Samuel o quê?
Eles deixam de ser referencial para as nações, eles falam, as outras nações têm reis, nós não temos um rei para qual devemos seguir. E Samuel fala, nós temos o rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Deus todo soberano, vamos seguir a ele. Experimentávamos então um sistema de governo que se chamava teocracia, era direto com o Senhor. E aí o que acontece? O povo pede um rei, Samuel então dá um rei para Israel. Esse rei se chamou Saul. Esse Saul cometeu atrocidades, abusos, foi até consultar mortos. Esse rei então desagrada o coração de Deus. E lá no interior de uma cidade de Israel, Deus toca no coração de um menino, um jovem, 18 anos, eu acredito muito nos jovens, eu acredito que Deus quer levantar jovens comprometidos com Ele. Então, se você ouvir a voz de Deus hoje, se levanta para anunciar a palavra de Deus, e toca no coração de Davi. E Davi, um dia que ele vai visitar seus irmãos que estavam ali na guerra contra os filisteus, ele se levanta, ele chega lá, tem um grande gigante lá, afrontando o povo de Israel, e ele fala, ninguém vai lá, eu vou, eu irei. Saul então fala, então deixa eu colocar você no meu aparamento. Davi não dava conta de andar com aquele aparamento, você vai com o quê? Eu vou na força do Senhor, o meu Deus, amém, irmãos? E ele vai na força de Deus, pega a sua funda de pastor, pega 5 pedrinhas que ele era acostumado a matar os lobos, matou um leão, matou um urso, e ele vai lá e derruba aquele filisteu, e ele morre. Mas o que acontece com o povo de Israel? O povo vibra? Não. Samuel agradece? Não. Samuel persegue a Davi. Porque o ser humano é o que, irmãos? O que o ser humano é? Mau. O ser humano sem Deus é mau. Ele se afasta de Deus. Mas Davi é ungido rei, colocado como rei. O que Davi faz então? Vocês se lembram? O povo então tinha um tabernáculo, e o povo tinha a arca da aliança, e a glória de Deus se manifestava quando a arca estava com o povo de Deus. Davi então, ungindo o rei, ele vai e traz a arca para o povo de Israel. A Davi então faz uma grande festa, dançando no meio do povo e mostrando tudo isso para todas as pessoas, tudo isso no meio do povo de Israel. E Israel nessa época era Israel de guerras e de batalhas, eles iam para matar e afligir as outras nações. Mas Davi fala, nós vamos construir um templo, e Deus fala, não, você não vai construir um templo, porque eu já sei o que vai dar. Eles vão começar a adorar e achar que eu só fico ali dentro. Não quero templo. Mas Davi morre, vem Salomão constrói um grande templo, e ali naquele grande templo então se coloca a arca depois é perdida, depois que Salomão morre, a arca é perdida, extraviada, e assim não se sabe mais da arca. E o povo de Israel então sempre se distanciando de Deus, se distanciando de Deus, se distanciando de Deus. Deus levantando profetas e o povo matando profetas, rejeitando profetas, deixando de seguir a Deus, deixando de buscar a Deus, e o povo sempre querendo ser inimigo de Deus ao invés de querer ser amigo de Deus. Deus manda Jesus. Jesus vem. E o que Jesus faz? Jesus traz uma nova religião? Não. Moisés escreveu as 10 tábuas da lei? Sim ou não? Sim ou não? Sim, né? Jesus escreveu algum livro? Não. Salomão construiu um templo, Moisés construiu o tabernáculo, Jesus construiu algum templo? Não, ele falou que iria destruir o templo em 3 dias e depois ele iria criar um novo templo. E eu gostaria que você entendesse isso aqui nessa noite. O que Jesus Cristo representa para nós? O que Jesus Cristo representa para mim e para você? O que a cruz de Cristo representa para as nossas vidas? A cruz de Cristo é o Filho de Deus que morreu para desfazer a nossa inimizade com Deus.
e nos possibilitou então a viver agora uma nova vida. Não é mais uma vida cultural, não é uma vida religiosa, não é agora num templo, não é agora num tabernáculo, não é agora com a presença da arca, é agora com a presença do Espírito dentro de nós. Amém, irmãos? É o Espírito dentro de nós. Ele então nos faz essa paz. Aquilo que eu e você não podíamos fazer, Jesus fez. Você entende isso? Você entende a dimensão do que isso significa? Aí o que a gente começa a fazer hoje em dia? Começa a achar que Deus está em igreja, está em pessoas, está em templos. O homem ungido do Senhor que vai orar e cura as pessoas. E a gente começa a voltar a ser Israel. E a gente começa a se tornar inimigo de Deus de novo. Porque agora eu e você não precisamos mais ver uma glória de Deus, sermos invadidos aqui com uma penumbra, um brilho novo. Não. Agora eu e você entendemos que Cristo veio, morreu e ressuscitou. Amém, irmãos? E Ele levou sobre si o castigo que eu e você merecíamos, o castigo que nós merecíamos, Cristo levou sobre si, trazendo sobre nós a paz de Deus. Amém? Esse é o Evangelho. Aí tem pessoas que começam então a querer achar então que é dia, Deus está no dia, na hora. Aí tem pessoas que acham que é comer tal coisa, deixar de comer tal coisa, que você vai estar mais perto de Deus. E tem pessoas que assim vão anulando a graça de Deus, vão fazendo igual o povo de Israel, viram os milagres, viram a glória de Deus, mas na hora que caiu no ordinário da vida, edificam os seus bezerros de ouro, edificam as suas mandingas, edificam as suas superstições, e deixam de crer em Jesus. E começa a achar então que viver com Jesus é viver uma experiência assim de religião, é deixar, isso eu não faço, isso eu não faço. Não, querido irmão e querida irmã, o apóstolo Paulo nos diz aqui, Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez. Ele destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei, os mandamentos expressos em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu essa inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe, a paz aos que estavam perto. Ele veio e viveu entre os judeus, ele anunciou a paz para eles. Pois por meio dele, tantos nós como vocês temos acesso ao Pai. Amém, irmãos? Por um só Espírito. Sabe o que significa isso agora, querido irmão? O povo ficou esperando Moisés voltar. Tem crente que fica esperando a oração do pastor e não entende que você pode ir direto ao Pai. Amém? Você pode ajoelhar no teu quarto, orar, e você pode falar com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, por meio de Jesus. Você pode estar ali numa UTI de um hospital, e você não fica precisando esperar um pastor ou um diácono para ir lá para orar por você. Você pode ali naquela UTI falar: obrigado, Jesus, porque eu sei que tu estás comigo. Amém, irmãos? Eu sei que a tua vara e o teu cajado me consolam e me confortam. Eu sei que o Senhor é o meu pastor e que nada vai me faltar. Eu sei que o Senhor está, por onde eu for, o Senhor estará comigo.
A tua bondade, a tua fidelidade, a tua misericórdia estarão comigo todos os dias. O que Jesus veio fazer? Veio nos dar uma vida nova. Irmão Moisés, o ano passado fiz a minha nova identidade. A minha identidade, a minha foto na minha identidade, eu tinha cabelo, irmão. Eu lembro a data que eu fiz a minha primeira identidade. Foi a minha primeira identidade. Foi no dia 3 de agosto de 1989. Imagina quantos anos ela tinha, né? Eu tinha cabelo, era magrinho. A Leica lembra que eu tinha cabelo e era magrinho. Eu fiz a nova identidade. Aí eu olho para essa nova identidade e eu falo, não sou eu, gente. Olha o que eu virei. Careca, gordo, oh meu Deus. O que aconteceu comigo nesses anos? Mas quando eu olho para Jesus, Jesus me deu uma nova identidade. A nova identidade que eu tenho em Jesus é Carlos, filho de Deus, comprado no sangue de Cristo Jesus, lavado e remido no sangue de Cristo Jesus, para viver uma nova vida em Cristo Jesus, a esperança da vida eterna. A minha nova identidade, eu não preciso de uma carteirinha para me dizer o que é. Ela está cravada aqui no meu coração. Por onde eu vou, eu levo ela. Eu não preciso e não estou em busca de um milagre grande, porque Deus já fez o milagre. Ele diz para mim aqui no verso 10, você já não é mais você agora não é mais estrangeiro e forasteiro. Agora você é concidadão dos santos e membro da família de Deus. Agora eu gostaria que você entendesse então o que significa então ser esse novo, essa nova vida, ser esse novo cidadão com Cristo Jesus. Membro da família de Deus. Esse endereço é um mero lugar de encontro. Esse endereço não é a igreja de Jesus, porque a igreja sou eu e você, ligados em Cristo Jesus, irmãos uns dos outros. Por isso que nós nos chamamos de irmãos. Por isso que a gente se preocupa quando você se ausenta por um período. Porque a gente sabe que a gente precisa se alimentar, a gente precisa se fortalecer. Não são essas quatro paredes. O milagre de Jesus não é porque você está aqui, mas vai acontecer milagres também. O milagre de Jesus não é porque o pastor está orando por você, mas o pastor vai orar e milagres vão acontecer também. Isso, a gente precisa aprender a entender isso. Que essa cruz, esse encontro, essa barreira que foi quebrada e anulada em Cristo Jesus, é para gerar uma nova vida em mim e em você. É para gerar uma nova experiência entre nós e Deus. Porque Ele agora é a pedra angular. Quando a gente estava fazendo o templo aqui, esse pilar maior que a gente vê, bem robusto, que sustenta a galeria, ele é 3 vezes mais profundo do que esses outros que estão aqui. Esses aqui tem 6 metros, aquele ali ele tem 16 metros para baixo.
Então a gente pode falar que essa é a coluna da igreja. Mas eu gostaria de te dizer algo mais profundo ainda nessa noite. O preço que Cristo pagou pela tua vida é muito alto, para você não querer ser a coluna da igreja de Jesus. A barreira de inimizade que nós tínhamos com Deus era tão grande, tão grande, tão grande, que eu e você precisávamos entender então que isso que Cristo fez por nós é para fundamentar em nós uma experiência bem profunda com Ele e com o povo dele, com a igreja dele, com o povo de Jesus. Isso não pode ser colocado só com um mero encontro, com um mero momento que eu vou ali passar para ouvir algumas músicas, ouvir uma boa pregação, ouvir uma mensagem. Não. Ou eu vou ali para buscar uma bênção. Não. Isso aqui precisa ser como o teu alimento de vida. E você precisa vir para ser coluna da igreja, coluna de Deus, coluna do reino, coluna do Senhor. Porque se o povo de Israel, ele estava então lá no passado, ao invés de levar a glória de Deus, estava afugentando as pessoas da glória de Deus, agora eu e você, quando nos aproximamos de Deus, e cheios da glória de Deus, e quando nós formos amanhã para o trabalho, quando encontrarmos com os nossos familiares, eles vão perguntar: o que houve com você? Você vai dizer: a glória de Deus me visitou. Amém, irmãos? E por que a glória de Deus vai te visitar e te visita? Porque você confia em Jesus Cristo, e você diz que Jesus é o teu único e suficiente Salvador. Feche os teus olhos e faz essa oração agora. Confessa e diz: tu, Jesus, é o meu único e suficiente Salvador. Tu, Jesus. Obrigado, Jesus, porque tu quebraste a minha inimizade com Deus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor está me dando uma nova vida, uma nova família. E eu quero fazer parte dessa tua família. Talvez você esteja andando fora de igreja, talvez você não esteja tendo esse compromisso com Jesus, esteja distante. Só levanta a sua mão se você quer nessa noite se reconciliar com Deus. Eu quero orar pela sua vida nessa noite. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Pai, nessa noite, ó Deus, eu agradeço por teu Filho, que morreu na cruz pelas nossas vidas. Eu agradeço porque nós, mesmo sendo maus, o Senhor não nos deixou de amar. O Senhor olhou para nós e teve compaixão de nossas vidas. Obrigado, ó Deus, por essas vidas que hoje se reconciliam com o Senhor. Que o teu Espírito gere nova vida em cada coração. Que o teu Espírito gere, ó Deus, compromisso contigo, ó Pai. Experiência profunda com o Senhor, ó Deus. Fala com eles, ó Deus, por meio da tua palavra. Fala com eles também nos sonhos. Fala com eles, ó Deus, com a tua experiência, com o teu agir, ó Deus, na vida deles, trazendo a tua paz nos momentos mais difíceis, que nós sabemos que o Senhor é esse Deus que faz isso, ó Deus, nos faz atravessar o deserto, nos faz atravessar as dificuldades. O Senhor está conosco mesmo quando nós estamos em dificuldades. Por isso, Pai, nesta noite, que o Senhor abençoe e guarde, em nome de Jesus. Amém.